E aí, galera, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre as ferramentas de procura e referência do Excel. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Na primeira eu vou falar do PROC-V e do PROC-H, e na segunda eu vou colocar o índice correto, porque se você dominar essas quatro, você consegue fazer assim muita coisa nessa área de procura e referência. Você vai se tornar relativamente expert nessa parte. E para que servem essas ferramentas de procura e referência? Elas servem, por exemplo, vamos supor aqui essa tabelinha que eu coloquei de números que foram sorteados para diferentes colunas de A até D em diferentes dias, do dia 1º até o dia 8. Vamos supor que esteja no dia 10 e eu queria saber que número foi sorteado para a coluna C no dia 4. Eu venho aqui e eu olho 41. Ou no dia 1º, coluna A, vai ser o 15. Quando tem uma tabela pequena, nem essa, poxa, é fácil. Agora se você começa a colocar dezenas, centenas, milhares de linhas e colunas, a coisa começa a complicar. É aí nesse ponto que entram essas ferramentas de procura e referência. Algumas coisas que têm que ser ditas antes da gente começar a mostrar as funções você tem que saber que coluna e qual linha que você vai procurar os valores e aonde que os correspondentes deles vão estar. Por exemplo, você não vai procurar, e isso parece um pouco óbvio para mim dizer, mas não é tão óbvio, às vezes até eu me confundo. Você não vai procurar o 36, porque você não sabe que é o 36 aquele número que você está procurando. Você vai procurar alguma coisa que você sabe onde está. Por exemplo, dia 4, ou coluna C, ou ambos. Então, normalmente são ambos, né? Porque você vai fazer uma correspondência dentro de uma tabela, então você tem que ter a linha e a coluna. Você não vai procurar nada aqui dentro, você vai procurar aqui e aqui. Dito isso, a gente vai começar com o PROC-V, que é normalmente por onde as pessoas começam quando estão ensinando essa parte. Então vamos lá, PROC-V. Então, vamos dar uma lida primeiro antes da gente começar. Procura um valor na primeira coluna esquerda de uma tabela e retorna o valor na mesma linha de uma coluna especificada. Então, isso é muito importante, essa frase. Como eu falei, ele não vai procurar aqui no meio, ele vai procurar um valor na coluna a mais à esquerda, no caso aqui o dia, por exemplo, vai procurar o dia 5, e vai retornar o correspondente ao dia 5 por uma coluna que esteja para a direita dessa, ou seja, na coluna C. Você procura o valor 5 e que vai dar correspondente na coluna C vai ser o 73, que é o valor que você quer saber. O que você sabe é o 5, o que você quer saber é o 73. Então, vamos seguir. Então, qual que é o valor procurado? O valor procurado, no caso, é o dia. Vamos no caso aqui do PROC-V. Porque quando você está usando o PROC-V, você pensa nas linhas, o correspondente nas linhas. Quando você vê o PROC-H, que a gente vai mais para frente, você vê correspondentes nas colunas. Então, eu quero o dia 5. Eu vou colocar aqui, depois eu mudo lá, coloco o valor que eu quiser. E aí a matriz tabela. Matriz tabela a gente toma um pouco de cuidado. Uma pessoa incauta, ela iria colocar a matriz tabela só esses valores aqui. Porque é onde estão os valores que a gente quer saber. Mas não é esse o caso. Lembrando que a definição do PROC-V é procurar o valor na coluna mais esquerda da tabela. E onde que está o nosso valor que a gente está procurando? O 5, que está na coluna mais esquerda da tabela, que é a primeira coluna ali. Então a gente tem que inserir essa coluna também na nossa matriz tabela, por mais que ela não tenha nenhum valor de nosso interesse. A gente já sabe qual é o que a gente quer aqui. Agora o número do índice de coluna é o correspondente. É qual é a coluna que você quer saber o valor. No caso aqui eu quero saber a coluna C. Só que, como a gente está pegando essa matriz tabela desde essa coluna aqui, se você colocar o C, pensa, o C está na coluna 3. Não está, o C está na coluna 4, porque a coluna 1 é essa daqui. Ou a gente pode pensar ignorando, né? A gente pode colocar tanto a coluna 4 aqui, ou a gente pode colocar 3, né? Porque a gente sabe que o C, mais 1. Mas aí não. É isso só se você quiser deixar um pouco mais automatizada a sua função. Eu vou mostrar um pouco mais pra frente como a gente pode fazer isso. Mas no caso aqui vamos colocar 4 mesmo. Aí aqui procurar intervalo eu vou falar depois. O que significa isso, que é importante, apesar de ser um valor opcional, você coloca na sua função. Então aqui ele deu erro, porque eu não inseri o dia. Então vamos lá. Dia 5, coluna C. Nós temos aqui 73. No dia 1º, 17.
no dia 2, 22. Eu ponho aqui, eu posso vir aqui e mudar a coluna, quero saber no dia, na coluna D. Então vai ser 5. No mesmo dia 2 vai ser 23. E por aí vai. É bem simples. Entender o conceito depois que você faz alguns exercícios. No começo é um pouco complicado. E agora em relação aqui ao procurar intervalo, que é uma coisa bastante importante. Ele está dizendo aqui, verdadeiro ou falso. Por default ele coloca verdadeiro, que se você não coloca nada ele vai vir se não especifica ele vai vir verdadeiro. Mas o que é importante aqui? Ele faz a correspondência aproximada. Quando a gente está lidando com números, a correspondência aproximada que ele diz é o maior valor menor do que aquele que você colocou. Vamos explicar isso mostrando aqui para vocês. Como eu falei, quando você não coloca nada, ele está como verdadeiro. Então, ele procura o maior valor menor do que o valor que você colocou. Se você coloca 8 aqui, ele vai retornar 100 do D. Agora, se você coloca 9, ele vai continuar retornando C. Porque qual que é o maior valor menor do que aquele que você colocou? É o 8. Então, não importa agora que você colocar 10, colocar 11, ele vai sempre retornar 100 para você. Agora, se eu colocar aqui 7,5, ele vai retornar 97. Porque o maior valor menor do que aquele que você colocou é o 7. Então, se eu colocar 6,1, vai ser 85, porque o 6 é o maior valor menor do que aquele que você colocou. Então, quando você coloca aqui verdadeiro, não deixa nada, ou coloca verdadeiro e se procurar intervalo, ele está procurando sempre o maior valor menor do que aquele que você colocou. E é por isso que é importante, quando você está lidando com PROC-V ou PROC-H, que você coloque em ordem crescente os seus valores, porque senão vai dar tudo bugado aqui. Vai dar, como quando ele faz essa correspondência do maior valor menor do que aquele que você colocou, ele vai dar tudo bugado, porque não vai estar na ordem certa. Então eu recomendo, em determinados casos, no caso aqui, por exemplo, no menu sorteado, às vezes não pode seguir essa regra, mas aqui eu organizei para que ele seguisse essa regra de ordem crescente. Então tome bastante cuidado quando você for usar PROC-V e PROC-H, exatamente por causa dessa questão do verdadeiro sempre procurar o valor aproximado. Agora, se você coloca falso, ele vai dar o seu valor com a correspondência exata, ou seja, ele vai procurar exatamente os números que estão na primeira coluna. Vai procurar exatamente 1, procurar exatamente 2, procurar exatamente 3 e por aí vai. Então vamos colocar aqui falso. E aí aqui nesse caso, quando você coloca falso, não precisa estar em ordem crescente sua coluna. Então pode ser vantajoso você colocar no caso falso. Aqui, ó, 6.1 ele vai dar erro. Não existe esse valor 6.1 aqui nessa coluna. Mas se você colocar 6, ele vai funcionar. Lembra que a gente colocou 9 aqui? E funcionar para o verdadeiro? No caso aqui, não vai funcionar. Por quê? Porque o 9 não existe. Então, essa é a questão do nosso PROC-V. A questão do PROC-H, ele funciona basicamente da mesma maneira. Só que ao invés de ele procurar a coluna mais esquerda, ele procura o valor na linha mais acima. Vamos olhar qual é a definição do PROC-H. Pesquisa um valor na linha superior de uma tabela ou matriz de valores e retorna o mesmo valor retorna o valor na mesma coluna a partir de uma linha especificada. É exatamente a mesma coisa que o PROC-V. Vale exatamente a mesma lógica. Só que dessa vez, ao invés de ele procurar na coluna, ele vai procurar na linha. Então vamos lá. O valor procurado vai ser a minha letra aqui, que eu vou colocar depois. E aí a matriz tabela, mesma coisa. Não coloque só os valores que você quer saber. Coloque onde ele vai procurar esses valores. Então insira a linha do A, B, C e D. Seria mais ou menos como se fosse o rótulo da coluna, né? O número do índice da linha segue mais ou menos a mesma lógica. Você não vai colocar aqui, por exemplo, uma pessoa um pouco atenta colocaria 1 aqui. Só que o 1 é exatamente aqui, porque é a primeira linha. Não. O dia vai ser, aqui no caso como é dia, vamos colocar 1 mais 1. Vamos colocar aqui o dia.
mais 1. E exatamente tem a mesma coisa do verdadeiro ou falso, é exatamente a mesma coisa. O verdadeiro vai procurar o maior valor menor do que aquele que você colocou. Então, vamos deixar no falso aqui. Só pra gente pegar a correspondência exata, que eu acho um pouco mais simples, mais certo. Então, vamos colocar aqui dia 1º, letra D, 18. Exatamente o que nós temos aqui. O PROC-H funciona exatamente da mesma maneira que o PROC-V, mas um procura pelo rótulo da coluna, por assim dizer, dá o correspondente aqui, e o outro procura pelo rótulo da linha e procura o correspondente na mesma linha. Então vamos lá, dia 8, letra C, 100. E aí nós utilizamos perfeitamente nosso PROC-V e nosso PROC-H. PROC-V e PROC-H eles também podem funcionar com palavras, mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque palavra ele tem que ser exatamente, né, aquilo que você está procurando. A correspondência aproximada ali, quando você coloca o verdadeiro, ela pode dar algumas coisas bem confusas, porque ele vai olhar as letras e vai fazer uma classificação da maneira que o Excel faz. Então, às vezes, se tiver alguma coisa escrita errada, com a ordem alfabética errada, então às vezes pode dar um problema. Então, quando você procurar texto, então, presta bastante atenção no que você está fazendo. Aqui eu coloquei uma tabelinha de temperatura média no dia em graus Celsius para os 5 primeiros dias de cada mês do ano. Coloquei aqui um aleatório, números aleatórios aqui, né? Então, eu posso fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz lá. Vou pegar um PROC-H, né? Vou colocar o valor procurado. O valor procurado vai ser o meu dia, né? No caso aqui, a matriz tabela vai ter que incluir o dia. E aí o número do índice da linha, eu vou colocar o correspondente ao mês mais 1, né? Então vamos colocar janeiro mais 1. Vou colocar o dia 3, 25. Mesma coisa. Agora vamos colocar PROC-V para mostrar que funciona. Você coloca alguma coisa escrita, uma string, né, como eles chamam. Então vai ser PROC-V. O valor procurado vai ser o mês. A matriz tabela tem que incluir essa coluna onde estão os meses. O número do índice de coluna a gente vai colocar o dia. O dia mais 1. Eu vou colocar de correspondência exata. Vou colocar um falso. Então vou colocar janeiro, dia 3, 25. Setembro, dia 4, 22. Então, das primeiras vezes que vocês utilizarem o PROC-V ou o PROC-H, vai parecer um pouco confuso. Às vezes vocês podem errar essas questões de número da linha, número da coluna, o que é matriz tabela. Toma bastante cuidado em relação a você não colocar aqui o procurar intervalo. Toma bastante cuidado com isso, porque se você não colocar falso ou verdadeiro, ele vai dar verdadeiro. Quando você não coloca nada por default, é verdadeiro, então ele vai sempre procurar a correspondência aproximada. Então toma bastante cuidado com isso, deixa as coisas em formato crescente, se possível. Como o caso aqui, nessa tabelinha aqui, não tinha como eu colocar tudo em formato crescente e decrescente, porque janeiro, o mês e a data, elas são únicas, digamos assim, eu não poderia baralhar tudo aí. Eu coloquei falso porque tem que ser uma correspondência exata. Agora, numa situação que eu tinha mostrado anteriormente, eu coloquei aqui em crescente para poder deixar sem nada aqui naquela hora, na primeira exemplo que eu dei para o verdadeiro e não dar nenhum erro. Então tome bastante cuidado nisso. E o que você define como matriz tabela e o número de coluna e de linha. E se vocês fizerem isso, eu posso ter certeza que vocês vão ter bastante sucesso no PROC-V ou PROC-H. E no próximo vídeo eu vou inserir
PROC-B e PROC-H, mas em conjunto com o índice e com o RESP, e aí deixar as coisas um pouco mais automatizadas e mais bonitas. E aí vão achar que você é um hacker da internet ou do Excel. Até a próxima, galera. Dúvidas, coloquem aí embaixo, sugestões também. Até o próximo vídeo, até a próxima.